do Senhor, irmãos. A palavra de hoje se encontra no livro de João, capítulo 9, a passagem que fala a cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que manifestasse nele a obra de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto sou a luz do mundo, tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com os olhos do cego e disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa um enviado. Foi, lavou e voltou vendo. Olha que essa passagem nos fala como Jesus era simples, humilde, claro e objetivo. Jesus, passando por ali, foi questionado pelos seus discípulos ao ver um cego de nascença. Então perguntou aos seus discípulos, Senhor, quem pecou, seus pais ou ele, para que nascesse cego? Sabedoria de Jesus. Ensinando, falou, nem seus pais, nem ele. Mas foi assim para que nele se manifestasse a glória de Deus. E a glória de Deus vem através de quê? Do milagre. E para que esse milagre chegue na minha vida e na tua vida, devemos exercer a fé. Quando Jesus perguntou ao cego, ele fez o lodo com a saliva. E em momento nenhum foi-se questionado a autoridade de Jesus. Porque o milagre estava começando a partir daquele momento que o cego exercer a sua fé. Então Jesus fez o lodo e untou os olhos do cego e falou com ele para ele lavar-se. Aonde? No tanque de Siloé. Naquele tempo, até hoje, o tanque de Siloé era famoso porque era um lugar que acontecia muitos milagres, que muitos se banhavam e se curavam. Então o cego, exercendo a fé, foi lá, se lavou e após ele se lavar, o milagre aconteceu. Ele voltou a enxergar. E isso Jesus fez na frente dos seus discípulos. Então, olha o privilégio de muitos que naquele tempo tinha Jesus para ensinar, mostrar como se deve ser feito e também para não questionar. Porque o milagre até hoje não é explicado. Nem pelo homem, nem pela ciência e nem por ninguém. Então nunca duvide das coisas de Deus. Porque Deus trabalha no impossível. Nessa passagem, era um homem cego de nascença.
E exercendo a autoridade que Deus deu a seu Filho Jesus, Ele o fez para que todos em volta dele visse, contemplasse que, mesmo sendo cego de nascença, Deus pode operar o milagre. Então não duvide do que Deus pode fazer em tua vida. Só exerça a fé. A fé é algo que não pegamos, que não vemos, mas que existe através de um sentimento no coração. Quando um homem, quando uma mulher exerce a sua fé, vem daqui, do coração, da confiança num Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e que nunca deixou seus filhos desamparados. Então devemos trabalhar com a fé, com a simplicidade e com a direção do Espírito Santo. Pois através dessa direção é que Deus tem dado a mim e a você o caminho certo. Quantas pessoas não tropeçam, não caem, por não obedecer a voz de Deus, a voz do Espírito Santo? Porque todos os dias Deus fala comigo e fala com você. Nós é que devemos estar atentos, ouvindo, na posição de servo, para entender o que Deus tem falado conosco. Nessa passagem muito rica e forte, Deus trabalha principalmente com a simplicidade e a humildade de coração para um propósito, que é fazer milagre aqui na terra. Então que nós tenhamos a direção do Espírito Santo para que pessoas possam ver em mim e em você o brilho do Espírito Santo, que isso é importante. Tem muitos questionando a igreja, questionando a palavra, sem ao menos conhecer a palavra. E antes de fazer algum questionamento, a pessoa primeiro tem que conhecer a palavra. Mas a Bíblia fala, né? Se não tem quem pregue, como conhecerão a palavra? Então Deus tem levantado muitos servos e servas para a obra dele. E o que Deus quer de mim e de você é a obediência. O idem do Senhor para ir a todo mundo e pregar o Evangelho. Mas muito, porque tem um bom emprego, porque tem um conforto em sua casa, porque não quer abdicar das suas vontades e suas necessidades, não querem obedecer o idem do Senhor. Mas para aqueles que exercem o seu chamado, que deixa a sua casa, que deixa a sua família, que deixa o seu emprego para fazer a obra de Deus,